Adão viveu 930 anos, Matusalém 969. Jacó, porém, tinha 130 quando chamou seus dias de poucos. O Salmo 90 fala em 70 ou 80. Então, seres humanos realmente viveram 9 séculos? Nenhum registro verificável chega perto de 900. Os textos constroem uma curva depois do dilúvio. Uma frase sobre 120 anos pode significar duas coisas. E um paralelo mesopotâmico muda a leitura. O que esses números querem dizer? Este é o Pergaminhos Antigos. O 5º capítulo de Gênesis não começa como uma aventura. Abre com uma fórmula genealógica, um nome, a idade em que teve um filho, os anos que viveu depois, a idade total, e uma frase que volta como o som de um sino: então morreu. Quase todos atravessam séculos. Adão chega a 930 anos, Jared a 962. Matusalém alcança 969, a maior idade registrada nessa genealogia bíblica. Os demais nomes e números permanecem visíveis no pergaminho. Existe uma exceção estranha. Enoque vive 365 anos, caminha com Deus e desaparece, porque o texto diz que Deus o tomou. Fora dele, a regra daquele mundo parece ser viver durante séculos. A própria aritmética da genealogia cria uma imagem difícil de imaginar. Quando Lameque, o pai de Noé, nasceu, Adão ainda estaria vivo. Dentro da cronologia apresentada pelo texto, o primeiro homem e o pai do sobrevivente do dilúvio poderiam ter compartilhado o mesmo mundo durante décadas. Isso não demonstra que a cronologia funcionou como um registro civil moderno. Demonstra o efeito literário da lista. A memória humana, naquele primeiro mundo, atravessa muitas gerações sem se romper. Mas Gênesis não explica como um corpo suportaria 900 anos. Não descreve uma alimentação perdida, uma atmosfera diferente ou um mecanismo biológico. O texto afirma as idades dentro da narrativa, mas não oferece uma explicação científica para elas. E logo antes do dilúvio, surge uma frase que parece mudar tudo. Em Gênesis 6, quando a violência e a corrupção dominam a terra, Deus declara que os dias do ser humano serão 120 anos. A frase produziu duas leituras antigas e persistentes. Na primeira, 120 anos seria o novo limite da vida humana. Na segunda, seria uma contagem regressiva, o prazo restante antes do dilúvio. O próprio texto não encerra a discussão. Noé vive 350 anos depois do dilúvio e morre aos 950. Sem seu filho, chega aos 600. Portanto, se os 120 anos são um limite, ele não entra em vigor como uma porta que se fecha de uma vez. A mudança aparece como uma transição. Depois de 100, as 3 gerações seguintes permanecem na faixa dos 400. Então, Peleg cai para 239. Depois dele, os números passam por 239, 230, 148 e 205. A tendência é de queda, mas não existe uma escada perfeita. Eber vive mais que Selá. Terá vive mais que Naor. Mais tarde, Isaque, com 180 anos, vive mais que Abraão, que morre aos 175. O texto preserva uma direção geral, não uma fórmula matemática sem exceções. Peleg chama a atenção porque sua idade cai para pouco mais da metade da de Eber, seu pai. Gênesis diz que em seus dias a terra foi dividida, mas não diz que essa divisão causou a redução da vida.
Transformar proximidade narrativa em causa seria acrescentar uma resposta que o texto não oferece. Depois vem Abraão, 175, Isaque, 180, Jacó, 147, José, 110, Moisés, 120. O mundo dos 900 anos não termina numa única geração. Ele vai se afastando. A sequência bíblica apresenta a curva, mas não descreve o mecanismo que teria mudado o corpo humano. A corrupção, o juízo e o dilúvio formam a moldura teológica da queda. A biologia da queda permanece ausente, mas leitores antigos perceberam esse silêncio. Séculos depois de Gênesis, uma obra judaica hoje chamada Livro dos Jubileus voltou a contar a história dos patriarcas. Ela não integra o cânon usado pela maioria das igrejas. Por isso entra aqui como interpretação antiga, não como continuação de Gênesis. No capítulo 23, ela declara que depois do dilúvio, os anos começaram a diminuir. Atribui essa redução à aflição, à violência e à maldade das gerações. Em seguida, Jubileus descreve pessoas lamentando que os antigos chegavam perto de 1000 anos, enquanto a vida de sua própria geração mal alcançava 70 ou 80. O autor não está medindo células, nem reconstruindo a medicina de Noé. Está lendo a longevidade como linguagem moral. Uma vida que diminui revela para ele um mundo que se afastou da ordem original. Essa interpretação mostra que a pergunta não nasceu na modernidade. Leitores antigos também olharam para os números e perceberam que alguma coisa precisava ser explicada. E eles não estavam sozinhos em usar um dilúvio como fronteira entre idades impossivelmente longas e uma redução posterior. A lista real suméria, preservada em diferentes manuscritos, apresenta reis anteriores ao dilúvio, governando por dezenas de milhares de anos. Depois que o dilúvio passa, os reinados continuam enormes, mas os números começam a diminuir até se aproximarem de durações humanas. Isso não confirma que os patriarcas de Gênesis viveram séculos. Também não são duas testemunhas independentes, provando o mesmo acontecimento. As tradições nasceram no mesmo grande ambiente cultural da Mesopotâmia e podem compartilhar imagens, perguntas e formas de organizar o passado. O paralelo revela outra coisa. No mundo antigo, números gigantes podiam separar o tempo das origens do tempo comum. Quanto mais perto do começo, maior a vida ou o reinado. Depois de uma ruptura, o tempo se contrai. Não existe uma chave única capaz de converter cada idade de Gênesis em um símbolo exato. Reduzir todos os números a meses, estações ou códigos também cria novos problemas. Matusalém, com 969 meses, por exemplo, teria pouco mais de 80 anos, mas outras pessoas da genealogia teriam filhos ainda crianças. A leitura literária não resolve cada número, ela explica a função do conjunto. Aquelas idades constroem distância. O primeiro mundo parece maior, mais lento e quase inalcançável. O dilúvio rompe esse mundo. Depois dele, a vida se aproxima da medida que conhecemos. Quando Jacó entra no palácio do faraó, ele tem 130 anos. Para qualquer pessoa de hoje, seria uma idade extraordinária. Mesmo assim, Jacó chama seus dias de poucos e difíceis. Ele ainda não havia alcançado Abraão, que viveu 175 anos, nem Isaque, que viveu 180. Jacó morreria aos 147. A frase só parece absurda quando é retirada da sequência. Dentro dela, Jacó já pertence a um mundo mais curto.
José morre aos 110, Moisés aos 120, e o Salmo 90, tradicionalmente atribuído a Moisés, fala de 70 anos, ou 80 para quem tem mais força. É a escala poética que o Salmo apresenta para a brevidade humana. Então, por que as pessoas não vivem mais 900 anos? Dentro da narrativa bíblica, porque a longa vida pertence ao mundo anterior à grande ruptura. Corrupção, juízo e dilúvio marcam a passagem para uma condição humana progressivamente mais curta. Fora da narrativa, a resposta é diferente. Não temos evidência verificável de seres humanos vivendo 9 séculos. O maior caso plenamente autenticado permanece em 122 anos. As idades de Gênesis chegam até nós como parte de uma genealogia religiosa antiga, não como dados biológicos que a ciência tenha confirmado. As duas respostas não precisam ser misturadas. O texto bíblico pode ser investigado pelo que afirma e pelo sentido que constrói. A evidência histórica pode ser respeitada pelo que consegue demonstrar. O erro começa quando uma interpretação religiosa é apresentada como prova científica, ou quando uma leitura moderna finge que o texto antigo nunca teve intenção própria. Esta é a curva que o texto constrói. 930, 600, 438, 239, 175, 147, 110, 70. O mecanismo físico não está no texto. A história poderia terminar no Salmo 90, com a vida reduzida a 70 ou 80 anos. Mas Isaías 65 apresenta outra imagem. Nela, alguém que morre aos 100 ainda é considerado jovem. As pessoas constroem casas e vivem nelas, plantam e colhem, e seus dias são comparados aos dias de uma árvore. O livro dos Jubileus vai ainda mais longe. Depois de descrever a redução da vida, projeta um futuro em que os dias voltariam a crescer até se aproximarem de 1000 anos. Esses textos não oferecem uma técnica para recuperar a biologia de Matusalém. Eles transformam longevidade em imagem de restauração. O arco completo não é uma fórmula médica escondida. É uma narrativa sobre perda e esperança. No começo, a vida atravessa séculos, a violência cresce, o dilúvio divide o mundo, as idades diminuem. Jacó chama 130 anos de poucos. O salmista reconhece 70 ou 80. E os profetas imaginam um mundo em que a vida deixaria de ser interrompida tão cedo. Talvez essa seja a função mais profunda daqueles números. Eles não nos entregam o segredo de viver 900 anos. Fazem o leitor sentir que a vida humana se tornou curta e deixam uma pergunta voltada para o futuro. Se a longevidade marcou o mundo das origens, por que os textos de restauração decidiram recuperá-la? Na sua leitura, os 120 anos de Gênesis eram um limite para a vida ou uma contagem regressiva até o dilúvio? Escreva nos comentários. Se quer abrir o pergaminho do homem associado à maior idade da Bíblia, o episódio de Matusalém está na tela. Inscreve-se nos pergaminhos antigos, porque a próxima já começou. Pergaminhos antigos, sem dogma, sem julgamento, só o que os textos antigos ousaram contar.